Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre recomeçar e empreender a partir dos 40 anos, né? Principalmente para a mulher, é uma idade desafiadora, né? E então nós vamos falar sobre isso hoje. Teve duas pessoas que me pediram algumas dicas, né? De o que empreender, como começar com dinheiro, sem dinheiro, né? Então eu vou falar isso mais para o final, tá bom? Mas antes, como sempre, vou pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, se você ainda não é inscrito, que você ative o sininho, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo se fizer sentido para você, tá bom? E isso ajuda, né, que a gente continue aqui compartilhando conhecimento, compartilhando as vivências, né? Porque eu acho que a vida ela faz parte, ela é feita disso, né? De a gente compartilhar o que a gente tem de aprendizado, tá bom? Então vamos lá. Com relação a empreender, né? Eu vou entrar nisso, mas antes eu quero fazer um parêntese aqui para falar sobre uma questão muito grave que acontece nos dias de hoje. Era uma coisa que eu já sofri isso muito, essa coisa da comparação, né? De nós, e acontece muito isso, principalmente para a mulher, quando ela chega aos 40 anos, dá uma crise ali, né? Acho que 99%, acho que todas passam, não é possível, né? Que dá aquela crise que a gente para pensar e a gente fala assim, bom, eu tenho mais tempo, eu tenho mais passado do que futuro, que a gente não sabe, né, até quando a gente continua por aqui. Então, provavelmente a gente tem mais passado do que futuro. E aí isso dá uma certa, é aquele momento de reflexão, é aquele momento que de angústia, né, que a gente não conquistou coisas, até porque a sociedade, alguém lá atrás na sociedade, meio que definiu o que é uma pessoa de sucesso e o que é uma pessoa fracassada, né? Então, ela não teve, ela simplesmente foi criado isso, né? Que você, aos 40 anos, tem que estar super bem sucedido, já com a sua casa própria, com casa de aluguel, com os filhos já tudo em escola, enfim, né? E aí a realidade a gente sabe, principalmente aqui no nosso país, que não é essa, né? Então, e aí separam a gente por pessoas de sucesso e pessoas de fracasso. Então, quando a gente chega aos 40 anos e a gente se vê, de repente, ainda não tendo conquistado as coisas que a gente gostaria de ter conquistado, né? A gente se vê como fracasso. E aí é onde vem a depressão e a gente começa as comparações com o vizinho, com o colega, com o primo, né? Então, assim, tem uma psiquiatra, que é a Ana Beatriz, eu vou deixar depois o link dela aqui, porque é muito bacana seguir. Ela tem estudos, tá, gente? Não é uma coisa que ela acha. Ela estuda para isso, é uma pessoa formada, tá? Então, ela diz, e vem muito de encontro com o que eu acredito, que hoje a maior causa da depressão, da síndrome do pânico, de ansiedade, todas essas doenças que existem aí, que é meio que uma pandemia, né, de doenças psicológicas, é por conta da comparação. Então, eu quero fazer, antes da gente entrar na questão aí do empreendedorismo, eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, assim, você se comparar com o outro é muito complicado. Eu acho muito bacana você mirar em alguém, você né, ter alguém como reflexo para você, como espelho para você. Poxa, que bacana essa pessoa e tudo mais. Mas você se comparar é muito complicado, porque cada pessoa tem uma vida diferente, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma família, tem uma base, né? Tem interesses, tem gostos, enfim, tem missões, né? Então, a gente não pode se comparar. E hoje, nessa era digital, onde a gente entra no Instagram, né, nas redes sociais no geral, e a gente só vê história linda de sucesso, né? Ninguém vê ninguém contando nada ali que está passando por um perrengue. Ali está todo mundo dizendo que está feliz da vida, né? Fora
um monte de golpista que vai para a internet prometer milagres para as pessoas que estão passando por dificuldades, né? Dizendo que você tem que ter isso, essa ou aquela postura, isso ou aquilo e tudo mais. Então, assim, eu quero falar sobre isso porque eu acho muito importante. Eu fico vendo essas coisas nas redes sociais e eu fico muito chateada, fico muito preocupada, porque tem pessoas que acreditam em algumas coisas, né? E essa questão da vida digital hoje, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque você pode ver, né? Às vezes a gente vê a foto de uma família. Eu estava no lugar esses dias e eu vi, né? Acontece, é o tempo inteiro isso, né? A família estava, os pais, eu acredito, e os dois filhos, e estavam cada um no seu telefone, eles não estavam conversando, estava cada um no seu telefone. E aí foram tirar uma foto, a mãe acho que pediu para tirar uma foto. A hora que eles foram tirar a foto, eles tiraram uma foto todos sorrindo e tal, interagindo. Então, assim, para quem olha aquela foto, imagina o quê? Que eles não estavam no telefone, que eles estavam num jantar, em família, felizes, né? Alguém se identificou? Porque eu já me identifiquei com isso e estou tentando corrigir, porque a gente faz isso automaticamente. Então, essa questão de você ficar olhando a rede social das pessoas e se deprimindo, achando que está todo mundo feliz e você é a única que está passando por perrengue, isso não existe. Até porque a questão de ter dinheiro, né, de você ver uma pessoa, por exemplo, numa viagem, andando de iate e tal, não significa que isso é felicidade, tá? Para aquela pessoa. De repente para você seria, mas para ela de repente não é. Porque a gente não sabe qual é a dificuldade do outro. Então a gente tem que parar de se comparar. Eu me comparei muito com as pessoas durante muito tempo da minha vida, porque éramos ranqueados, né? Então você é bom, você é ruim, era uma coisa que era natural, né? Acontecia. E a gente entra nessa paranoia. Hoje eu não me cobro assim. Hoje eu entendo que eu sou eu tenho a minha história, que eu me orgulho muito bem dela, né? E cada um tem a sua história. E tem as suas dificuldades, porque acredite, né? Não é porque a pessoa está numa situação, de repente, que você acredita que ela está numa situação muito bacana, que ela não tenha problemas, que ela não tenha os momentos dela de angústia também. Né? Então, a gente tem que parar de querer ter a vida do outro. A gente tem que ter a nossa vida e buscar a nossa felicidade ali, né? Os nossos momentos, o nosso conforto, o que a gente gosta de fazer, e pela nossa cabeça. Eu ouvi uma coisa esses dias de uma amiga que ela disse o seguinte: as pessoas estão sem personalidade. E isso é preocupante, porque as pessoas estão indo pelo que os outros falam e não pelo que elas acreditam. Então a gente tem que começar a ver isso. Então, por exemplo, vamos falar de mim aqui, né? Isso que a Simone está dizendo, faz sentido para mim? Porque se não fizer, ok. Para mim faz. Por isso que eu estou dividindo. Mas se de repente para você não fizer, não tem problema. Porque cada um é cada um. Tá, mas alguém vai se identificar com a Simone e outras pessoas não vão se identificar com a Simone. E isso é ter personalidade, tá, gente? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ir na onda, para a gente não ir com a massa, porque a massa está sendo enganada, né, já há algum tempo. Então, por que algumas pessoas, infelizmente, aos 40, aos 50, cometem suicídio? Por conta da comparação. Então não deixe isso acontecer com você. Você pode, como eu disse, mirar em alguém, né? Se espelhar em alguém e falar, poxa, que pessoa bacana, quero pensar assim, eu quero aprender a fazer o que essa pessoa faz. Mas não se deprecie. E não se desespere se você, aos 40, aos 45, aos 50, ainda não chegou onde você gostaria. Porque a gente tem que pensar que se nós ainda estamos aqui, é porque a gente ainda pode fazer. Eu acho que é o primeiro ponto. Quantas pessoas não estão mais aqui aos 15, aos 20, aos 25? Então, se você está aqui aos 40, aos 45, você ainda pode. Você ainda tem oportunidade.
Então, ao invés da gente ficar deprimido, olhando a vida do coleguinha, a gente tem que olhar que a nossa ainda está aqui, graças a Deus, estamos saudáveis, né? E podemos conquistar as nossas coisas. E os fracassos, né, que a gente teve ao longo desses 40 anos aí, digamos assim, que nem sempre foram fracassos, porque ninguém fracassa porque quer. A gente fracassa tentando acertar, a gente fracassa tentando fazer, né? A gente erra às vezes. Não gosto muito da palavra fracasso, tá? É porque a sociedade coloca assim e me irrita. Então aí eu uso só para desabafar. Mas a gente erra tentando acertar. Eu já errei várias vezes, eu já tive que recomeçar várias vezes. Quem assistiu aí o meu podcast que está aqui no canal vai ver um pouco da minha história, tem um resumo, mas ali não tem nem 20% de tudo que eu já passei, né? De altos e baixos e recomeços, porque os recomeços são dolorosos, não são fáceis. Principalmente quando você não tem a maturidade que a gente tem agora aos 40. Porque eu não tinha essa maturidade quando eu fracassei antes, quando eu errei antes, quando eu caí antes, quando eu tive que falir, quando eu tive que recomeçar, tá? E ainda hoje é difícil, tá, gente? Porque não pensa que hoje tá tudo lindo, maravilhoso, não. Hoje ainda é difícil, hoje ainda é trabalhoso, hoje ainda eu tenho que acordar de manhã e pensar em estratégias, né? Porque eu faço parte de onde você faz parte do grupo de pessoas brasileiras que nasceram ali numa família sem estrutura financeira e que teve que, muitas vezes, que eu tive que deixar de estudar para poder trabalhar. E eu acredito que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo também têm essa realidade. Então, né, quando a sociedade coloca lá que ou você é sucesso ou você é fracasso, mas eles não colocam que para esse divisor aí que você teve que deixar, que você teria que deixar de estudar para poder trabalhar muito cedo, e isso ia te fazer falta na hora de você conseguir uma oportunidade no mercado, né? Então, é por isso que eu acho injusto esse parâmetro de colocar todo mundo igual, porque somos pessoas individuais, com dificuldades, com erros e acertos completamente independentes um do outro, tá? E o que a gente precisa um do outro é de compartilhar para a gente poder se espelhar, né? Não para a gente poder ficar se comparando e se achando melhor ou pior do que aquela pessoa, tá? Eu cheguei nesse entendimento depois da minha crise lá dos 40. Já passei por ela, graças a Deus. Então, por isso que eu tô dividindo aqui. Então, assim, esses erros e acertos todos que você tenha cometido ao longo desses erros, né, que você tenha cometido, que talvez você hoje ainda não tenha acertado, digamos assim, né? Não tenha, porque o que a gente busca? A gente busca estabilidade. É isso que a gente busca, não é? Então, esses erros eles foram nada mais que são alicerces para essa nova etapa da sua vida agora, mais madura, né? Já sabendo onde dá certo, onde dá errado, coisa que você não sabia lá atrás. E você provavelmente, com certeza, não teve ninguém para te dizer se aquilo era certo, se aquilo era errado, se aquilo ia dar certo ou não, né? Então, você aprendeu sozinha e agora você consegue. Então, e agora, Simone? Então tá, né? Tô aqui ainda nesse mundo, então significa que eu ainda tenho muito a fazer. Ó, que maravilha. Só isso daí a gente já tem que ficar motivado. Já é o motivo para a ação, né? Tem um vídeo falando sobre motivação aí. Então, para nós mulheres após os 40 anos, eu já estou dando um motivo. O primeiro motivo é que nós estamos aqui ainda. Se estamos aqui ainda, é porque não acabou. O jogo não acabou ainda, não é isso? Então a gente ainda tem muita coisa para fazer. Com a sua experiência toda e a importância do seu autoconhecimento, você vai. Então, assim, a partir do momento que você definiu, né, que você faça essa autoanálise, veja o que você realmente gosta de fazer, ou que você, Simone, eu ainda não sei. Então, descubra. Tem muitas possibilidades hoje. Gente, o que mais tem é possibilidades, são profissões, são áreas aí de atuação na área da beleza, tecnológica,
Enfim, tem muita coisa, tá? Só tem que gostar. Uma dica que eu dou é que você se identifique mesmo com aquilo, não faça só pelo dinheiro, né? Busque, claro, tem que ser uma coisa que tenha uma lucratividade, mas também tem que ser uma coisa que você se identifique, que você goste de fazer, que você sinta prazer em fazer, né? Tem que ter, senão, gente, não, aí é muito chato. Imagina você fazer isso agora na maturidade, é um pé no saco, não é bacana, tá? Não recomendo. Então tenta buscar isso, veja as possibilidades, tem muitas oportunidades, né? Tenta não cair em golpes aí, tem muita gente prometendo milagres, entendeu? Então, cuidado com tudo isso, né? E a gente sabe que depois dos 40 é difícil o mercado de trabalho para a gente, né? Conseguir conquistar o mercado de trabalho. Sobretudo se você não tiver estudo. Então, é mais difícil ainda, né? Então, geralmente, a gente vai aí para empreender, o que é muito legal, né? Uma dica que eu dou, se faça, tem alguns cursos, inclusive a gente tem na Meta Smart, mas você pode fazer onde você quiser. Faça um curso de administração online ali de 20 horas, para pelo menos você ter uma ideia. Faça um curso de empreendedorismo também, que tem alguns cursos rápidos aí de 15 horas, 20 horas, 30 horas, que você consegue fazer de casa, por exemplo, se você não conseguir ir até uma instituição de ensino. Faça isso para para abrir um pouco os seus olhos, né? Para abrir um pouco aí a tua visão, para ampliar, né? E, e aí, a partir disso, você pode montar o seu próprio negócio na tua casa, num lugar pequeno, num home office, numa loja virtual, enfim, tá? Tem três coisas que você precisa ter desse produto ou serviço que você vá oferecer, que é conhecimento. Então, você precisa ter conhecimento do produto ou do serviço que você vai prestar, tá? Conhecimento amplo daquilo, daquela área, do público, para quem você vai vender, para quem você vai ofertar, quanto você precisa vender, quanto que você vai investir, né? Quanto que é necessário. Tá? Tem coisas que a gente consegue começar sem dinheiro, por exemplo, tá? Eu já comecei várias coisas sem R$ 1, tá bom? É desafiador, mas dá pra gente começar, desde que a gente conheça o produto, que a gente entenda do que a gente está fazendo. Então, conhecimento. Imaginação, que aí entra a questão da criatividade, né? E tal. Então, imaginação, sempre positivo, sempre pensando para frente, sempre com muito desejo de que as coisas deem certo e bastante criatividade, indo atrás de dicas, fazendo cursos online, procurando aprender com outras pessoas que fazem a mesma coisa que você faz, né? Quem assistiu meu podcast sabe que, por exemplo, quando eu comecei a vender lanche, eu não sabia fazer lanche e eu não tinha dinheiro para comprar o lanche também, mas eu ficava sentadinha lá do lado do cara do cachorro quente, o melhor cachorro quente da cidade, vendo ele montar, para eu aprender. Então é isso, né? Criatividade, imaginação e, obviamente, perseverança. Perseverança, né? Tem que persistir naquilo ali que você quer. Não é fácil, mas é possível e a gente consegue. Tem muitos cases de sucesso de pessoas hoje com o MEI, né? O microempreendedor, enfim, empreendedor individual, que estão ganhando dinheiro, que estão tendo uma vida confortável, que estão conseguindo superar seus desafios financeiros. Então você também consegue, você só precisa definir qual o produto ou serviço, ter o conhecimento daquilo, ter uma imaginação positiva, com criatividade, buscando cada vez mais inovar, né? E ser perseverante. E uma outra coisa que eu quero falar, não faça só pelo dinheiro, como eu falei já atrás, mas eu vou pontuar isso de novo, tá? Uma outra coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: quando a gente vai fazer alguma coisa, algum produto, vai vender um produto ou um serviço, a gente tem que entender que se eu quero vender, né, tem algumas pessoas que não conseguem continuar com isso, por quê? Porque elas não prezam pela qualidade.
Elas estão visando só o lucro. Quando você visa só o lucro, você está pensando só em você. O seu produto, ele tem que ser um produto, ou o seu serviço, ele tem que ser um serviço que traga benefício para o seu cliente, tá? Os seus clientes, eles estão buscando hoje no mercado característica do produto, ou seja, um produto, um serviço bom, com benefícios, com diferenciais. Coloca isso na cabeça. Seja um carrinho de lanche, tem que ter benefício para o seu cliente, tá? Eu vou contar uma história rapidinho aqui para a gente já quase terminar, porque está ficando longo esse vídeo, que é o seguinte, tinha um senhor, isso eu escutei de uma pessoa na época que eu tinha carrinho de cachorro-quente, tá? E eu levei isso para a vida. Tinha um senhor no interior de São Paulo que tinha um carrinho de cachorro-quente. Ele iniciou, os filhos eram crianças e ele criou os filhos, eram 2 filhos homens. Ele criou os filhos, tá? E com e os carrinhos foram crescendo. Ele tinha 2, 3 na cidade, famosos pela qualidade, né? Então era o melhor pão, a melhor maionese, o melhor ketchup, o milho e tudo mais. Ele tinha uma margem de lucro um pouquinho menor do que os outros carrinhos, mas ele ganhava pela quantidade de clientes, pela satisfação dos clientes. Os clientes sempre voltavam, tá? E aí os filhos cresceram, se formaram com o dinheiro dos carrinhos de lanche do pai, e um se formou em administração e o outro em marketing. E aí o pai, já de idade, falou: bom, agora vocês tocam os negócios da família, que eram alguns carrinhos de lanche, tá? E os filhos foram tocar os carrinhos de lanche com as ideias novas, né? Um era administrador, o outro era formado em marketing e tudo mais. A primeira coisa que o administrador fez foi trocar a qualidade dos produtos para aumentar a lucratividade. E aí, o que aconteceu? Fatalmente, os carrinhos da família, né, com o tempo foram perdendo toda a clientela, tá? Então, assim, isso para mim ficou de exemplo e que sirva de exemplo para você também. Às vezes você quer trocar um produto para poder ficar, para economizar e você vai acabar perdendo a sua clientela. Então, assim, faça como se fosse para você, como se fosse para sua família. E assim, gente, hoje nós tem muitas possibilidades, tem muitos lugares para você comprar. Você consegue comprar produtos bons com preço menor. Você consegue oferecer o melhor para o seu cliente com um preço bacana, que você consiga ter lucro. Então, se você quer ser próspero no teu trabalho, se você quer, seja ele qual for, se você fala, vou trabalhar, Simone, vou começar com manicure, que é uma coisa que eu sei fazer, eu amo fazer unha e eu faço perfeitamente. Compra os produtos lá, não sei, espátula, compra coisa boa, sabe? Tem um diferencial, põe a luvinha, entendeu? Essas coisas vão fazer com que essa cliente fidelize com você. Daqui a pouco você está com uma receita, daqui a pouco você está com um pacote lá de 30 clientes no mês, 40 clientes no mês, entendeu? Porque uma indica a outra, vai falando para outra. Então, assim, e uma outra coisa também, uma dica que eu dou é cartão de crédito. As pessoas hoje pagam ou por Pix ou por cartão de crédito, e tem uma facilidade de maquininhas hoje de cartão para você conseguir, infinitas também, tem várias facilidades aí no mercado, depende muito do faturamento, de quanto você vai faturar, mas tem um monte, né? Tem as alugadas, que você aluga e paga uma mensalidade, tem as que você compra e é sua, e aí você paga só a taxa ali do cliente. Estar sempre ligado nessas taxas também, sempre vendo as taxas, como que está, fazendo uma comparação das taxas. Então, assim, isso no curso de administração você vai ter um pouco desse entendimento também. Então, gente, dá pra gente recomeçar depois dos 40, empreendendo, tá? Dá pra gente ser bem sucedida sim, dá pra gente conquistar novos ares, dá pra gente fazer aquilo que a gente gosta, tá? Então, era isso que eu queria deixar aqui para vocês. Podemos falar mais profundamente num outro momento. Aqui hoje eu quis fixar muito isso de valorizar cada um de nós como individuais. Só nós sabemos tudo que nós passamos.
ao longo das nossas vidas, quais foram as nossas lutas, as nossas batalhas, o que a gente teve que passar. Então, assim, não se compare, não se deprecie, não se deprecie. E entenda, se você ainda está aqui, tem muita coisa legal para você fazer, para você buscar, tá? E hoje nós estamos num mundo mais com facilidades, digamos assim, né? A gente consegue recomeçar, a gente consegue ali de pouquinho, né? Depende qual é a sua meta. E defina metas. Aqui eu tenho as minhas, tá? Não vou colocar porque são pessoais. Mas defina suas metas, coloca ali no quadro de visão, funciona. O que você quer, quais são as coisas, dá prazos, tem a sua metona de vida lá, mas tem as pequenas metas, olha, eu quero começar assim, e atinja aquilo, e vibre por aquilo, comemore aquilo que você já está conquistando, né? E vá colocando pequenas metas, metas mensais, metas trimestrais, metas semestrais, e vá trabalhando por essas pequenas, que aí você vai conseguir alcançar a metona lá, tá? Então, assim, mulheres, somos com 40, com 45, com 50, somos mulheres com bastante experiência, com uma base, com alicerce, né? Então, assim, com bastante conhecimento, obviamente que ainda em descobrimento, porque nós temos muita coisa que aprender ainda, né? Essa viravolta que deu do mundo para o digital, né? A gente tem que aprender muita coisa, que agora tem o marketing digital também. Então, é uma nova fórmula de buscar clientes, né? Então, a gente precisa se atualizar. A gente precisa se atualizar, sair da zona de conforto, sair do vitimismo, tá? Normal, chega, já foi. Sai desse lugar e vai à luta porque você consegue. Todos nós conseguimos, tá? Agora, se você consegue 1 milhão, ou 10 mil, ou 1.000, não importa, porque cada um tem a sua história. De repente, R$ 1.000 para você é o sucesso de 1 milhão do outro. Então, é isso que a gente precisa entender. O importante é que a gente conquiste as nossas coisas com o nosso próprio talento, né? A gente só usa. Os cientistas fizeram uma pesquisa já há algum tempo, não sei se teve uma atualização disso, mas isso há uns 20 anos atrás, eu lembro que eu li que nós só usamos 10% da nossa capacidade do nosso cérebro, né? Então você imagina, a gente só precisa, o cérebro ele é um músculo, né? Também ele tem que ser exercitado, né? Então se você exercitar, ele vai te respondendo. Ele vai te respondendo. Se você deixar ele paradinho, ele vai ficar atrofiado também. Então, se nós exercitarmos isso, buscarmos alguma coisa que a gente gosta de fazer e que também traga essa questão financeira, esse conforto financeiro, por que não? Né? O importante é ir devagar, traçar as metas e começar. Começar. E parar de comparação. Para de comparar. Para de comparar seu filho com o filho do outro. Para de se comparar você com a sua vizinha. Para com as comparações. Cada um tem a sua vida. Isso é o mais importante, tá bom? E depois eu vou deixar o link aqui da doutora Ana Beatriz, que é fantástica. Ela tem vários vídeos interessantes lá. Eu assisto pelo menos um por dia. É muito bom, tá bom? Então é isso, gente. Espero ter ajudado. E aqui o que eu sempre peço que vocês, por favor, curtam, compartilhem, manda para alguém que vocês acham que vai fazer sentido para essa pessoa. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, tá bom? Até a próxima.